A religiosidade é um traço forte da cultura mineira. Presente no dia a dia do povo, de norte a sul, ela se manifesta de diferentes formas. Uma das mais tradicionais é a representação do nascimento de Cristo. Desde o século XVIII, quando chega o fim do ano, a montagem dos presépios se torna um grande acontecimento em dezenas de cidades nas Gerais. Neste episódio do Aqui Tem Mineiridade, vamos entender um pouco mais da cultura dos presépios em Minas por meio da história do presépio do Pipiripau, obra tombada pelo patrimônio histórico e que levou 84 anos sendo construída. É muito interessante a gente pensar o presépio como uma obra de arte aberta, que o tempo inteiro, à medida que o autor ia se relacionando com as coisas da cidade e com a experiência dele, se relacionando com materiais e com a vontade criativa dele, ele ia construindo e transformando e conformando o presépio, né? O presépio ele tem aproximadamente 20 metros quadrados, composto por 586 figuras, 45 cenas móveis. O marco de início do presépio é o ano de 1906. É o marco do início porque é quando ele começa, seu Raimundo, que é o criador do presépio do Pipiripau, começa a construir efetivamente o presépio. Importante a gente entender que o presépio do Pipiripau era uma obra que não tinha um fim, né? Então, quando a gente estabelece um marco, 1906, é quando ele inicia esse processo. E aí, até a morte dele, ele vai atuar no presépio, construindo e interferindo e produzindo o presépio. Ele começa a partir da compra que ele faz de um menino Jesus, que é o menino Jesus que balança as perninhas ali no presépio. E sim, ele começa criança ainda, com 12 anos, né? Por isso que é importante a gente pensar o quanto ele está ligado à religiosidade, né? Então, o interesse de uma criança, né, diante da história de Jesus Cristo e como que isso está misturada no cotidiano dele, faz com que ele tenha esse interesse, né? Essa vontade de construir, de participar, né? As dinâmicas de presépios é algo relevante em Minas Gerais. Faz sentido esse desejo por ter um presépio na própria casa. É claro que o que surge de diferente é querer construir um presépio tão grande, mecanizado, com tantas cenas, que narra várias coisas além do nascimento de Cristo, né? Tinha um menino Jesus pequeno, muito bonitinho, né? Quando eu perguntei lá o homem, o menino Jesus custava R$400. Então eu cismei e juntei uma porção de garrafinha de óleo de riço e levei aquela quantidade de garrafinha de óleo de riço na farmácia Neves e lá vendi as garrafinhas. Comprei o menino Jesus pequenozinho e vim todo alegre com ele para casa. Cheguei em casa, arranjei um caixote e pus debaixo da mesa. Fui no quintal, apanhei uns cabelos de milho,
uns limozinhos que dava no quintal, enfeitei aquilo bem enfeitadinho e pus o menino Jesus. Quando a mãe chegou, eu mostrei ela foi disse, meu filho, não é debaixo da mesa, não. Tirou debaixo da mesa e pôs em cima da mesa, assim, né? O seu Raimundo, ele vem de uma família muito humilde. Ele vem, né, da cidade de Matozinhos, interior de Minas Gerais. Ele nasce numa casinha de beira de estrada no interior e ele vem para cá. E com isso ele participou da construção da cidade de Belo Horizonte. Ele teve essa ideia de mecânica com as profissões que ele teve, com esse desejo de movimentação por causa do cinema. E ele não tinha nenhum tipo de formalidade de profissão, né? Ele realmente era um artesão, ele era experimental. Pipiripau é o nome do local onde o presépio ficava. A região era conhecida como Pipiripau, e aí a fazenda onde ficava, né, o presépio, a casa de seu Raimundo, ficava conhecido como Fazenda Pipiripau. E aí ele decidiu colocar o nome do Pipiripau, né, de Pipiripau por causa disso. Com muito amor, o seu Raimundo pensou em quem teria zelo para cuidar do presépio do Pipiripau, respeitando todos os desejos que ele tinha. Então ele decidiu para o UFMG e foi uma vantagem, inclusive, que era pertinho da casa dele, e era muito pertinho de onde era realmente a casa dele aqui que ficava o presépio. Então ele pensou nesse zelo, no cuidado material mesmo, em preservar. É muito legal você ver tudo se mexendo, tudo ao mesmo tempo, torna tudo muito interessante. A cena que eu mais gosto do presépio, o que mais me impactou, foi uma cena que tem relação com a formação de Belo Horizonte mesmo. Tem a cena ali do laguinho do Parque Municipal, que ele teve até o cuidado, né, de detalhar o pescador, o peixe saindo e tal, aí mostra todo o cuidado dele para fazer isso. Eu achei muito interessante, até porque Minas Gerais ela foi muito construída e ela é muito relacionada à religiosidade, né? Principalmente o catolicismo. Então achei que foi uma jogada legal do seu Raimundo, assim, de pensar em associar essas coisas. E eu penso que ele, como pessoa católica, né, também pensou em associar esses dois mundos. Daí ele trouxe um pouco da modernidade para uma coisa que a gente já tem contato há muito tempo, né? E aí eu achei que ficou bem interessante. Tornou o presépio mais rico. Há muitos elementos da cultura de Minas. Algumas profissões, né, principalmente profissões mais antigas, que nem caçador, lenhador, bandinha de coreto, a igreja, que é muito parecida com as igrejas históricas, né, que a gente tem aqui em várias cidades de Minas, principalmente cidades históricas. Mostra muitos elementos aqui de Minas. Olha a calma do pescador, pescando sempre o mesmo peixe, com o mesmo anzol. A atmosfera febril de trabalho, ferreiros, sapateiros mexendo e os bichos candidos, bichos de papelão, rodeando o menino Jesus, que abençoa aquilo tudo. Meus olhos mineiros namoram o presépio e dizem alegres, mas que bonito. A gente pensar, né, que o presépio ele é tombado nacionalmente. Então, a União, o Estado brasileiro, reconhece o presépio como um bem a ser preservado
porque ele se relaciona com uma vontade de ser do brasileiro, digamos assim. Então, preservar tem a ver como esse presépio pode inspirar práticas artísticas, práticas religiosas, práticas de vida. Ele pode ajudar a gente a recordar sobre o que é ser mineiro, mas também o que é ser brasileiro, né? Porque, no final das contas, como disse, o presépio é tombado como um bem nacional. Não representa só de forma física, vamos falar um pouco do imaterial que o presépio traz. Ele traz muitas memórias, as pessoas têm costume, né, as pessoas mais velhas, trazerem netos, bisnetos, para passar essa cultura de forma viva, e eu acho isso muito legal. Está sendo ainda um trabalho muito grande e contínuo, que começou com o seu Raimundo, lógico, mas que outros profissionais, inclusive aqui do Museu de História Natural, quando ele veio para cá, foram fazendo e continuam fazendo até hoje. Porque se a gente não tivesse eles para poder fazer essas coisas aqui, o presépio não ia funcionar, não ia ser essa coisa toda que ele é hoje em dia. Eu acho que o contato que as pessoas têm com o presépio faz com que elas se sensibilizem para essa prática, faz com que elas entendam a importância, faz com que elas se emocionem, faz com que elas possam até estar dispostas a construir outros presépios, façam com que elas possam até se dispor a construir um novo presépio mecanizado. Então, acredito eu que o presépio age construindo isso, permitindo com que as pessoas se encantem ainda por essa prática que foi muito transformada, né, desde o seu Raimundo, que é uma pessoa que nasceu no final do século XIX. Então, assim, a gente pensa sobre uma prática. O que é fazer um presépio no século XXI, né? O que isso significa? A gente não tem uma expectativa de que seja a mesma coisa, mas ele é capaz de demonstrar para as pessoas que existe um sentido afetivo, que existe um sentido artístico, que existe um sentido pessoal, que existe um sentido coletivo na prática de se fazer presépios, né? Então, por isso que ele é capaz assim, de inspirar, mais do que sustentar uma tradição, ele é capaz de inspirar a continuidade de uma prática. No presépio do Pipiripau, cenas sagradas convivem lado a lado com os momentos cotidianos da vida mineira. O tempo e a geografia se embaralham, fazendo lugares tão distantes quanto Belém e Belo Horizonte se tocarem. Intuitivamente e com maestria, seu Raimundo captou e transformou em arte um pedacinho da alma mineira. Aqui tem Mineiridade, oferecimento Gerdau, brasileira de nascimento, mineira de coração.